Fala pessoal, beleza? Aqui quem vos fala é o Márcio Zancanelli. Eu queria trazer para vocês aqui neste vídeo um projeto, que eu já estou já há alguns anos, que é falar sobre os livros que eu já li, os livros que eu estou lendo e os livros que eu pretendo ler, né? Se você me perguntar, quantos jogos, videogames eu joguei nos últimos 4 anos, eu vou falar para você que é zero. Agora, se você perguntar quantos livros, eu li nos últimos 4 anos, aí com certeza já é uma quantidade razoável. Ainda assim, eu acredito que o mais importante não é a quantidade de livros que você lê, mas sim a qualidade dos livros, né? E pensando nisso, eu queria trazer para vocês, alguns livros que eu li nos últimos 4 anos, os livros, dicas de livros, que eu estou lendo no momento, que eu terminei de ler, livros que eu pretendo ler, para quem gosta de ler, sempre tem aquela pilha de livros que você compra, pretende ler e vai enrolando. Então eu queria trazer aqui para vocês essas dicas de livros que eu li, um pouco do que eu aprendi com essas leituras, beleza? Então vamos lá. Um grande autor que eu li, recentemente é Olavo de Carvalho. Então tá aqui um livro. Eu li, na verdade, tem uns 6 anos que eu já li esse livro. Olavo de Carvalho, o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota. Olavo de Carvalho, nosso saudoso Olavo de Carvalho. Eu li esse livro já tem uns 6 anos, já tem um tempinho, e, pô, sensacional. Eu poderia considerar ele um dos maiores filósofos intelectuais da atualidade. Ele já partiu, mas ainda assim, é um grande intelectual da atualidade, um tanto odiado, pela mídia, pelo sistema, por muitas vezes falar contra, aquilo que é estabelecido pela mídia, o mínimo que você precisa saber sobre a idiotice é até um pouco engraçado, mas em grego, idios quer dizer o mesmo. O que é ser um idiota, idiotes, de onde veio o nosso termo idiota. Idiota é o quê? É o sujeito que nada enxerga além dele mesmo, que julga tudo pela sua própria pequenez. Ou seja, aquela pessoa que tem uma visão de mundo pequena. Daí a importância de lermos, conhecermos autores, diversos. Como, por exemplo, está aqui, Olavo de Carvalho. Até muito querido por muitas pessoas. Eu, por exemplo, sou fã dele. Esse livro aqui, eu consegui ler ele todo. Ele fala muito sobre a mentalidade do brasileiro. Ele fala sobre política, até, na verdade, aqui são artigos, que foram publicados em jornais, de Olavo de Carvalho. Ele fala sobre o Partido das Trevas, todo mundo já conhece, a mentalidade do brasileiro, enfim, diversos assuntos, sobre o feminismo, sobre o globalismo, socialismo, democracia, enfim, é um livraço, tá? Fica aí a dica para você que não conhece ler e conhecer Olavo de Carvalho, A expressão mais clara da personalidade dominante é o estilo da vida intelectual. O curso dos acontecimentos históricos reflete o tipo de personalidade dominante em cada época. Enfim, tá aí a primeira dica de livro, Olavo de Carvalho. Aprendi muito com ele, e tenho vontade de ler alguns artigos novamente. Então vamos lá. Mais um livro que eu li e recomendo a leitura para você. Então vamos lá. Aqui com mais alguns livros, que eu li. Às vezes você pode pensar, pô, mas você leu esse livro
6 anos atrás e só hoje você está falando dessa joia rara. Pois é, eu tô com essa ideia, eu até fiz um vídeo uma vez, alguns anos atrás, sobre dicas de livros que eu havia lido, né, já até uns 3 anos atrás. E aí sempre falar, vou fazer review, né, fazer vídeos, resumo de livros, e sempre a gente fica adiando, acaba não fazendo, né, mas tá aí, resolvi fazer, então vamos lá. Um outro livro que eu li, que eu gostei muito, é esse daqui, Judaísmo, um livro sobre o judaísmo, né? É um livro até acadêmico, né? Um livro acadêmico sobre o judaísmo. Bom, eu sou cristão, né? Sou evangélico, tenho a minha religião, né? Mas nós, em relação às religiões, muitas vezes nós temos ideias pré-concebidas, né, sobre as pessoas, por exemplo. Você às vezes não conhece uma pessoa, ou por exemplo, você não me conhece, eu não te conheço. A gente às vezes cria impressões sobre as pessoas, ideias pré-concebidas, né? Ou como se diz, não se julga um livro pela capa. Você precisa conhecer o livro, você precisa ler o livro, né? Então, muitas vezes nós temos ideias pré-concebidas sobre as religiões, sobre as pessoas, mas muitas vezes a gente não conhece, né? Então, ao ler esse livro, eu gostei muito, né? Saber mais sobre a religião do judaísmo e, a partir daí, admirar mais e respeitar mais. É claro, respeitando todas as religiões, mas ao conhecer a religião, as suas crenças, você passa, no caso aqui, eu particularmente admiro muito, né, o judaísmo, até porque o judaísmo crê no Antigo Testamento como palavra de Deus, eles apenas não creem no Novo Testamento. Mas nós vemos um movimento, né, do judaísmo messiânico, que são judeus convertidos a Cristo, né? E, enfim, gostei muito desse livro, fica aí a dica, né? Judaísmo, lembrando que eu sou cristão, sou evangélico, creio em Deus, creio em Cristo, né? E há também muitos judeus convertidos a Cristo, né? Inclusive já li livros a respeito, né? Então vamos lá, mais uma dica de livro que eu li, né? Que gostei muito também. É este daqui. É o Guia Completo das Religiões do Mundo. É um livro bem interessante também, né? Até foi minha esposa que me indicou a leitura desse livro. É o Guia Completo das Religiões do Mundo, né? Então ele dá uma visão sobre, né, as principais religiões, o cristianismo, o judaísmo, o islamismo, o budismo, as religiões orientais, né? Então ele não concordo com tudo, né? Eu tenho a minha visão de mundo, a minha cosmovisão, né, cristã, né? Ele já tem uma visão mais, assim, eu diria, ecumênica, né? Ele traz mais a ideia do ecumenismo, mas aquela questão, a gente deve, né, com certeza respeitamos as diferentes visões de mundo. Então vamos lá, né? Eu fiz uma pequena pausa. Enfim, é um livro também acadêmico, para quem faz aí ciências da religião, né? Um livro interessante, né? Para quem faz teologia também é válido, né? Lógico que respeitamos todas as religiões, né? E de fato, ele também é um livro que abriu a minha mente para respeitar as diversas, né? Ter mais respeito pelas diversas religiões. É claro que respeitamos, mas aí também é aquela questão, respeitar não é concordar. Eu respeito você, mas a gente não é obrigado a concordar. É igual time de futebol. Cada um crê que o seu time é o melhor, né? Da mesma forma, a sua crença, a sua visão de mundo, a sua religião. Se você tem uma religião, você tem o direito de defendê-la. Ou seja, podemos divergir de ideias sem ser algo pessoal, né? Ou seja, eu respeito você e posso discordar. Então é claro que eu tenho a minha visão de mundo baseada na Bíblia Sagrada, no cristianismo, né? Uma crença monoteísta em um só Deus, composto por Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo.
Mas, enfim, é um livro bacana que eu gostei. Não concordo com tudo, como eu falei. Eu creio que ele tem uma visão ecumênica, né? O cristianismo, nós temos uma visão de mundo de que a verdade ela não é relativa. Cada um tem a sua verdade e no final todo mundo está certo. Eu discordo. A gente crê que a verdade ela é absoluta. Não tem como duas verdades opostas serem verdades ao mesmo tempo. Por exemplo, ou dizemos que Jesus é Deus, ou você diz que Alá é Deus. Não dá para os dois serem Deus ao mesmo tempo. Por quê? Elas religiões que se contradizem, né? O islamismo, por exemplo, diz que Jesus foi um profeta, que ele não é Deus. Já o cristianismo, né, nós cremos que Jesus é o Filho de Deus, é Deus encarnado. Ou seja, são diferentes visões de mundo. É claro, respeitamos, amamos as pessoas de todas as religiões, mas discordamos. Ou seja, isso chama-se liberdade de religião. Você tem liberdade de defender a sua visão de mundo, sem ofender a visão de mundo de outro. Igual time de futebol, né? O meu time é melhor. Então, cada um com sua verdade, né? Enfim, tá aqui um livro que eu li também alguns anos atrás. Eu vou até falar aqui dos livros que eu li recentemente, né? Mas é um livro que eu li também, me ajudou a abrir a minha mente, a compreender melhor sobre as religiões e até admirar as religiões orientais também, né? Com visões diferentes de mundo. Com certeza, a gente, né? Você conhecer, né, as religiões, conhecer as pessoas, você passa a não ter ideias pré-concebidas. Você acaba tendo uma ideia mais ampla. E também, no meu caso, assim, não afetou a minha fé, não abalou a minha fé, porque eu continuo tendo a minha crença na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, como a verdade absoluta, como a verdade em que eu creio, a minha visão de mundo. Então vamos lá, mais um livro que eu quero aqui mostrar para vocês. Então, mais um livro que eu quero apresentar para vocês. Pô, esse livro aqui é sensacional. Eu deixei o melhor para o final, né? Você que viu o vídeo até agora, esse livro aqui, pô, é um dos melhores livros que eu já li. Quer saber qual é? Então vamos lá, tá aqui. Não tenho fé suficiente para ser ateu. Né? De Norman Geisler, um grande teólogo. Pô, livraço, cara. Esse aqui é um livraço. Também já li, pô, aqui em 2020, 4 anos atrás. Demorei a fazer o vídeo, mas realmente ele vem trazendo essa ideia. Não tenho fé suficiente para ser ateu. O que isso quer dizer? Que para você ser ateu, você tem que ter muita fé. Acreditar que o mundo veio do acaso, que não existe Deus, um ser criador, né? Temos até aí o design inteligente, né? A teoria, que pela lógica, né? A gente vê a complexidade da vida, do universo, e logo você chega à conclusão de que há um criador, de que fomos projetados. Assim como você pega o celular, sabe que ele foi criado. Assim nós percebemos também que a vida, o universo, ela tem que ter um projetista, ou seja, Deus. Ou seja, o ateu, ele tem que ter muita fé. Então esse livro aqui ele vem abordando sobre como podemos definir o que é a verdade. A verdade existe ou ela é relativa? A Bíblia é a palavra de Deus? Como podemos ter certeza de que a Bíblia é a palavra de Deus? Né? Então ele vem abordando esses assuntos. Né? Eu tenho que ler ele novamente. Né? Eu tenho que ler ele novamente. É um livro assim, sensacional. Né? Então ele traz essa ideia de como podemos definir o que é a verdade. Né? Como podemos afirmar que a verdade não é relativa, a verdade é absoluta, que existem verdades absolutas. Né? Por exemplo, essa camisa aqui é amarela. Essa camisa aqui não é preta, ela é amarela. Isso é uma verdade absoluta. Mas na minha cabeça ela pode ser de outra cor, entendeu? Então, assim, ele vem abordando isso, né? Sobre o relativismo moral,
sobre a Bíblia, né? Como podemos afirmar que a Bíblia é a palavra de Deus sem usar argumentos bíblicos, usando argumentos lógicos, científicos, né? De que a Bíblia não contém erros, de que ela é a palavra de Deus, né? Como podemos crer que Jesus morreu e ressuscitou. Então, para você que às vezes está afastado da igreja, com a sua fé abalada, eu indico você a ler esse livro. Eu preciso até trazer aqui um review, né, um resumo dele mais detalhado, né, porque a gente acaba esquecendo muita coisa, né? Mas, enfim, vou ler um pouco aqui do livro. Ideias com o objetivo de destruir a fé cristã sempre bombardeiam os alunos do ensino médio e das universidades. Então sempre há ideias que querem destruir, né, o cristianismo, a fé cristã. Este livro serve de antídoto excepcionalmente bom para refutar tais premissas falsas. Traz informações coerentes e essenciais para combater os ataques violentos das ideologias seculares que afirmam ser a ciência, a filosofia e os estudos bíblicos inimigos da fé cristã. Inclusive eu estou lendo um livro, que eu ainda devo falar para vocês, que fala sobre isso também, né? Que muitos intelectuais, muitos filósofos que as pessoas tanto admiram hoje em dia, eram ateus, né? E anticristãos, né? Eu ainda vou falar a respeito. Antes de tocar a questão da verdade do cristianismo, esta obra aborda a questão da própria verdade, provando a existência da verdade absoluta. Os autores desmontam as afirmações do relativismo moral e da pós-modernidade, resultando em uma valiosa contribuição aos escritos contemporâneos da apologética cristã. Ou seja, é um livro de apologética cristã, de defesa da fé cristã, né? Ou seja, ele desmonta, ele quebra toda a narrativa do relativismo moral, toda a narrativa da pós-modernidade. Eu tenho que ler esse livro de novo e trazer aqui para vocês, tá? É um livro sensacional. Norman Geisler, né, é autor de mais de 60 livros, né, um grande teólogo, né? E Frank Turek, também um apologista. Tá aí a dica. Então tá aqui essas as dicas de livros, né, que eu li aí nos últimos... É claro que eu li mais livros, tá? Isso aqui são apenas alguns livros que eu li. Beleza? Fica aí a dica para você, principalmente para ler Norman Geisler. Se você não quer ser um idiota, leia Olavo de Carvalho. Beleza? Né? Você quer ter uma visão sobre as religiões ecumênica, né? Tal. Enfim, e aqui sobre o judaísmo. Enfim, para finalizar o vídeo, eu queria falar para vocês também sobre os livros que eu li recentemente, os livros que eu estou lendo e os livros que eu quero ler e ainda não tive tempo. Bom, eu acho mais proveitoso ler livro do que jogar videogame. Cada um com seu gosto, né? Mas como dizem, conhecimento é poder, né? E tem uma grande importância na nossa vida. Beleza? Então fica assim, Deus abençoe. Eu, na verdade, vou fazer um próximo vídeo. Beleza? Para não ficar muito longo. Deus abençoe e até a próxima.